Olha, na verdade eu fiquei 2 anos no Conselhão, fui o segundo, substituindo o atual governador Tarso Genro. Quando eu assumi o Conselhão era só Secretaria Especial. Depois, em 2005, houve a fusão, quando eu fui assumir o Ministério da Secretaria de Relações Institucionais. E eu sempre defendi que o Conselhão tivesse junto com essa secretaria, que é a secretaria que se responsabiliza pelo diálogo do Executivo com o Parlamento, com governadores, com prefeituras, e, na minha opinião, deveria ser também com a sociedade civil. Então, a minha experiência foi fantástica, acho que foi um aprendizado excepcional, principalmente na questão da quebra de dogmas e preconceitos que vários segmentos tinham uns contra os outros. Eu gosto sempre de dizer isso. A gente sentava no conselho do MST, é o presidente da FEBRABAN. E algumas coisas, para mim, foram assim, muito sintomáticas da quebra desse preconceito, quando nós aprovamos, por unanimidade, a participação de um representante a mais da área produtiva no Conselho Monetário Nacional, que era algo praticamente intocável. E mais do que isso, quando depois de 1 ano e 3 meses, 4 meses de trabalho, eu creio que a gente deu a nossa maior contribuição, pelo menos do meu período, dentro desse processo de diálogo, que foi a construção da Agenda Nacional de Desenvolvimento. Então essa foi uma proposta de ter uma visão de longo prazo, porque eu acho que o Conselho não pode estar debruçado só sobre as conjunturas, apesar de que ele pode ser chamado em conjunturas que demandem um diálogo, como essa conjuntura que a gente está vivendo agora. Eu considero que o Conselhão é um espaço privilegiado para que ele possa repercutir e ajudar a Presidência da República a refletir sobre esse momento que está nas ruas. Na medida que no Conselho você tem um caleidoscópio inteiro, vai de A a Z da sociedade civil, e as pessoas estão lá voluntariamente, eu acho que ali é uma entrega, cada um dedica algumas horas da sua vida para contribuir nesse diálogo. Eu creio que a visão é muito contemporânea com esse grito da rua, porque, na verdade, quando o presidente Lula pensou em criar o Conselho, a exemplo de alguns que já existem, particularmente na Europa, que tem uma tradição maior de Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, é entender que as pessoas, para além de fazer a delegação pelo voto na democracia representativa, elas também querem exercitar a democracia participativa, ou nas ruas, ou através das suas entidades, ou através de um espaço constituído pelo governo federal que dá essa oportunidade. No caso da agenda, que eu insisto, para mim foi a experiência assim, mais rica de todas que nós vivemos no meu período do Conselho, é porque, ao propor uma Agenda Nacional de Desenvolvimento, nós fizemos debates com vários segmentos, trouxemos vários especialistas em matérias diferentes, mas fundamentalmente era o diálogo, e eu dizia que a gente precisava focar em um tema, chegar à conclusão qual é o maior obstáculo para um não desenvolvimento mais acelerado do Brasil. E a resposta foi a mais clara possível e, para mim, a mais surpreendente, porque, repito, você tinha gente da FEBRABAN ao MST, que foi que o maior entrave para o desenvolvimento brasileiro é exatamente as desigualdades regionais, as desigualdades sociais que nós temos no nosso país, que pontua como 7ª, 8ª, 9ª economia, mas que tem índices de desenvolvimento humano, índice de inclusão social, mesmo após esses 10 anos de um processo grande de inclusão, ainda muito longe daquilo que a gente quer. Eu até às vezes estranho quando eu ouço algumas pessoas dizerem que esse modelo de crescimento econômico baseado no consumo estaria esgotado. Eu digo, só se me disserem que o padrão de consumo brasileiro hoje já é um padrão aceitável para uma sociedade desenvolvida. Eu acho que nós estamos muito longe. A chamada classe média, recém-ingressa na classe média, nós estamos falando aí de salários, sei lá, de rendas de 2.000, de 2.000 e poucos reais. As pessoas estão começando a consumir, mas nós estamos muito longe de um padrão desejável de consumo para uma sociedade democrática e desenvolvida. Então, eu acho que ainda tem muito chão para caminhar e creio até que um pedaço da rua é as pessoas que chegaram e que querem continuar
avançando. Aquilo que se diz, a vida melhorou dentro de casa, porque todo mundo está podendo mais, mas a vida não melhorou, até piorou fora de casa na medida da questão da segurança, da sensação de insegurança, da questão do tráfego nas ruas, ou seja, nós estamos faltando serviços públicos e privados. Então, para mim, o conselho que tem seu lugar, na verdade, cada vez terá mais importância, porque as pessoas precisam entender que as coisas não se misturam. O parlamento está lá, tem a sua legitimidade, a delegação pelo voto. Mas as pessoas querem participar também de grandes decisões. E eu acho que aquele fórum é um fórum que enriquece todo mundo que participa, enriquece a tomada de decisão de quem está sentado na cadeira de presidente, enriquece para nós, para mim que coordenei, tanto que eu já criei o conselho ao nível do estado da Bahia. Então, eu acho que essa experiência, se ela for a Vera, eu acho que o conselho não sobrevive se for um jogo de liturgia. Eu acho que a gente tem que ter a capacidade de mergulhar, como a gente fez na Agenda Nacional de Desenvolvimento. Eu confesso que ultimamente eu não tenho acompanhado por conta da minha tarefa como governador, mas eu acho que esse momento não teria tema melhor para a presidenta da República propor para uma reunião até emergencial do Conselhão do que o que vai pelas ruas. E aí eu ouvi esse conselho que, eu repito, tem uma amplitude muito grande. Então, eu me lembro sempre que quando a gente estava no meu período no conselho, sempre que a gente ia conversar com a imprensa, ficavam me perguntando, e aí decidiu o quê? Decidiu o quê? Eu falei, olha, a democracia nem toda reunião tem uma decisão, porque tem um processo de amadurecimento, de busca do consenso, tem um processo de construir o caminho. Então, as pessoas são um pouco assim ansiosas, porque como o conselho é o conselho de um executivo, no caso da presidência da República, eles acham que você tem que tocar. E, repito, vendo o que está acontecendo na rua, fica mais claro ainda que cada vez, quanto mais a gente abrir canal de diálogo, é mais importante. As pessoas têm vontade, como diz a música, as pessoas não querem só comida, as pessoas também querem participar. Eu acho que um momento como esse só mostra o acerto que foi criar o conselho. Acho que deveria, nesse momento, não sei se já aconteceu ou não, o conselho, por exemplo, opinar sobre essa questão do plebiscito que vai ter, sobre a reforma política, porque ali as pessoas, o único interesse que têm é contribuir para melhorar o Brasil. Ninguém ali está sob o foco do voto, ninguém ali está sob o foco do julgamento, então estão contribuindo. Então eu creio que você trazer essas experiências para o governo da presidenta seria muito positivo. Talvez coubesse, vou até sugerir a ela fazer uma sessão especial do Conselho, nessa fase preparatória, ela está ouvindo os partidos. Eu acho que era hora de chamar uma reunião extraordinária do Conselho, até de mais tempo, ou fazer como a gente fez na época da Agenda Nacional de Desenvolvimento, porque ninguém vai ter uma resposta imediata, fazer uma reunião e depois encomendar ao Conselho uma interpretação desse momento que o Brasil está vivendo. Olha, na verdade o Conselho já tinha dado uma série de contribuições. Eu citei a agenda, falei do Conselho Monetário Nacional, mas o empréstimo consignado, que brotou também naquela discussão lá e que acabou dando um resultado extremamente positivo na ampliação do crédito, eu não tenho assim de cabeça exatamente se a gente tomou alguma decisão na época do Conselho, mas evidentemente que na crise, no ataque que havia ao governo do presidente Lula pelas oposições, o Conselho sempre foi um espaço dessas consultas e de apontar caminhos. Então, eu acho que manter naquele momento o diálogo com a representação da sociedade de A a Z, sem dúvida nenhuma contribuiu, e para o próprio presidente Lula era bom, porque ele era muito criticado via mídia e via os próprios partidos de oposição. Então você tinha um ambiente que lhe dá, para quem gosta de ouvir, como eu gosto,
eu creio que também lhe dá um sentimento de como é que a rua está interpretando. E não saiu exatamente do Conselho, mas saiu de vários movimentos sociais. A resistência, eu diria, naquele momento, a virada de jogo que o presidente Lula imprimiu foi muito mais a partir do momento que ele foi para a rua para mostrar o que estava sendo feito e convocando aqueles que se beneficiavam disso, o povo em geral, para melhorar. Eu confesso que não me lembro se teve alguma decisão específica no momento da crise, mas o Conselho continuou funcionando e eu acho que foi sempre um espaço positivo para o presidente. Ele tem que ser um órgão de Estado, evidentemente, porque ele deveria ser perene. Eu espero que qualquer presidente que chegue não termine e reconheça o valor do Conselho, porque eu acho, repito, é um espaço de diálogo com o conjunto da sociedade. Tem tempo que eu não me debruço. Na época que a presidenta resolveu tirá-lo da SRI, eu pessoalmente não concordava e não concordo. Eu acho que ele pode estar vinculado a um órgão diretamente voltado para a presidência da República. Porque como nós ainda temos um processo de adensamento dessa questão do diálogo, nós não temos a mesma cultura europeia, eu acho que quando ele está sob a batuta de um ministro que também tem uma abrangência maior, você acaba fortalecendo o Conselho na figura de quem o representa. Se o Conselho fica tocado, porque é óbvio que as pessoas também contam, tanto na condução quanto na valorização. Então, até para os conselheiros, quando você tem a reunião com o ministro, vou chamar assim, forte ou importante da República, valoriza mais. Se você botar nesse estágio agora, pode ser que projetando lá para frente possa ser diferente, mas nesse estágio agora, você coloca lá, e como as pessoas já não valorizam tanto o diálogo social, ficarem dizendo, não, é uma coisa lateral do governo, eu acho que enfraquece em vez de fortalecer. Óbvio, quando estava comigo, todo mundo sabia da minha proximidade com o presidente Lula. Quando você coloca ele sozinho, eu acho que ele ainda não tem musculatura, eu acho que ele precisa crescer, é como se fosse uma incubadora. Eu acho que ainda é preciso uma secretaria que tenha a cara também do diálogo, por isso que eu só vejo dois lugares, ou a Secretaria-Geral ou a Secretaria de Relações Institucionais, para que ele possa estar, vamos dizer, incubando até que ele ganhe uma musculatura de reconhecimento maior e possa ter, eventualmente... Eu nunca acho que o importante é você ser órgão solto. As pessoas nós temos muito esse hábito aqui no Brasil, de tudo... Eu vejo lá comigo no meu governo, não... Eu faço uma superintendência, o pessoal quer que vire ministério, ou vire secretaria. Aqui também, cada coisa que a gente criou, todo mundo quer que seja ministério, porque acha que seja ministério. Quem dá o empoderamento à instituição, primeiro é quem comanda, se a pessoa valoriza ou não, porque aí ela vai dizer da importância que tem. Depois quem toca a equipe. Eu não tenho nada para reclamar da minha equipe, que como eu também sou de delegar e acredito muito no diálogo, eles sempre construíram, na minha opinião, muito bem e era reconhecido pelos os conselheiros. Têm que sentir que é importante o que eles falam ali. Se o que ele fala ali sai por qualquer janela de vento, então eles não vão valer. Então eu acho que como a gente tem aí 10 anos de conselhão, que de novo é muito pouco, eu prefiro, quer dizer, na verdade seria uma volta, porque ele agora já está sozinho, e eu não sei, aí eu não conversei com o pessoal para saber se a experiência foi de empoderamento ou ao contrário. Porque é óbvio que vai pesar quem é o ministro da pasta. Olha, na verdade a gente está começando essa experiência lá, né? Estamos lá com 3, 4 anos de instalado o Conselho. É uma experiência nova, principalmente no estado que era gerido de uma forma muito monolítica, de poder ultra concentrado na mão do executivo. Então, as pessoas todas ainda estão meio perplexas, querendo saber se a conversa é de verdade ou é de mentiria, porque lá o mando era da mão pesada do executivo. Nós mudamos essa cultura, acho que hoje a Bahia está muito mais oxigenada do ponto de vista da sua democracia, e até agora a gente tem tido experiências muito boas, inclusive na superação de conflitos objetivos pela via do Conselho.
vários empresários do movimento social. No sul do estado estamos desenvolvendo um projeto que eu acho que é super interessante, de uma convivência da questão da reforma agrária, com empresas que plantam eucalipto para celulose, e eles próprios, os próprios empresários, assim, super motivados com esse diálogo. É óbvio que nós podemos, se você tiver uma rede de conselhos, chegar a ter uma interface entre eles. A gente não pode impor, isso tem que ser muito uma vontade de cada governante, até porque se você colocar uma coisa que o governante seja só uma de fachada, aí também não vale a pena, você vai gastar energia e tempo para fazer. Então, é muito importante que quem está sentado na cadeira de executivo tenha essa compreensão, senão, na minha opinião, não resolve. Ou que a sociedade se apodere tanto da ideia do conselho que ela imponha. Mas, como eu digo sempre, nossa democracia é muito jovem, a minha experiência até agora lá é muito boa. Eu, em conversas com outros colegas de governadores, sempre falam. E aí depende muito, por isso que eu estou insistindo, da cabeça do governante. Agora, você, na verdade, me fez uma colocação que eu próprio não tinha nunca refletido, se seria o caso de você ter uma relação do conselhão com os conselhos estaduais. A dimensão é sempre outra, porque inevitavelmente algumas coisas se remetem. Porque muitas vezes você vai discutir uma coisa estadual e inevitavelmente ela depende de alguma coisa de lei federal, de posicionamento do governo federal. Então aí poderia ser um canal que você... Mas eu nunca tinha pensado nisso. Mas repare, eu só queria assim, resumir que eu considero que foi um grande acerto do ex-presidente Lula de criar o conselho. Pessoalmente, me enriqueceu muito o contato com os conselheiros, com a equipe, até com conselhos de fora daqui. Nós acabamos sendo até chamados para mostrar como é que era a experiência. Eu me lembro que antes de uma eleição boliviana, a gente foi uma equipe para lá para dizer como é que era o conselho. Vários organismos, a ONU estabeleceu, nós criamos o Observatório da Igualdade no convênio com a France Liberté, da viúva do Mitterrand. Então, eu creio que a gente produziu muitas coisas que apontam caminhos e eu insisto, para mim, quanto mais se abrir diálogo, mais você fortalece a democracia. E democracia é isso mesmo, tem que gastar tempo conversando, porque se é democracia é só conversando que você convence os outros das suas ideias. Então, eu desejo longa vida ao Conselho, eu espero que seja 10 mais 10 e mais 10, porque eu continuo dizendo que é uma grande ferramenta para o fortalecimento da democracia brasileira.